Eu estou dizendo isso para vocês por algumas razões. Primeiro, nada pode ser comparado ao pecado em termos de malignidade. Quando se compara todos os outros males com o mal do pecado, nós poderíamos até dizer: todos os outros males são bons. Pois o pecado é de uma malignidade tão surreal que não se pode ser comparado a nenhum outro tipo de mal. O pecado ele é tão mau, ele é tão ruim, ele é tão perverso, tão hediondo, que o pecado, irmãos, ele traz consequências eternas. Os outros males, consequências passageiras. Todos os outros males que a nós sobrevêm, um dia eles acabam. Nem que seja no dia da morte. Mas o mal do pecado, ele não acaba com a morte. Pois o pecado é um mal eterno. O pecado é tão mal, que anjos, que um dia estiveram diante da majestade soberana, que assistiam diante do grande e alto sublime trono de Deus, muitos desses anjos tornaram-se demônios por causa do pecado. E se um ser celestial pode tornar-se em um demônio, que a Bíblia vai dizer que muitos desses estão presos em cadeias eternas, esperando o dia do juízo. E se um ser celestial pode tornar-se demônio por causa do pecado, imagine o quão mau é o pecado. O pecado, irmãos, ele é o mal que abre a porta para todos os outros males. Doenças, pragas, pestes, todo tipo de miséria é causada por causa do pecado. Mas todos esses males acabam um dia. O pecado não. O pecado, irmãos, ele é tão horrendo, ele é tão cruel, que eu costumo dizer, irmãos, lá na igreja que eu pastorei, o seguinte: o pecado é como duas fortes mãos que nos asfixiam, tirando de nós o fôlego da salvação. O pecado, irmãos, ele é como dois fortes braços que esmurram os nossos peitos e nos empurram para longe da presença de Deus. O pecado, ele é como uma gangrena que perfura a carne, corrói os ossos e destrói com a alma. O pecado em que muitos de nós brincamos é o pecado, irmãos, que nos leva diretamente para o inferno. O pecado em que muitos se deleitam e se debruçam sobre este com carícias é exatamente o mesmo pecado que está levando à condenação eterna. No livro de Provérbios, no capítulo 19, no verso 9, diz assim: sim, os loucos brincam com o pecado. Brincar com o pecado, irmãos, é uma insanidade desmedida, é uma loucura sem tamanho. Brincar com o pecado, irmãos, pode ter certeza, é a pior de todas as loucuras. Por isso, o pecado é o grande mal. Deus pode usar, irmãos, os outros males para atrair para si mesmo pessoas para salvá-lo. Por exemplo, Deus pode usar a miséria, a doença, a morte, inclusive, para que alguém se converta e volte-se para Ele. Nós conhecemos casos de pessoas que perderam um ente querido, e em detrimento dessa perda, elas voltaram-se para Deus. Outras pessoas tornaram-se enfermas, moribundas, doentias, e em detrimento da sua enfermidade, elas voltaram-se para Deus. Deus usa qualquer outro mal para salvar pecadores e para que Ele mesmo seja glorificado. Mas o pecado é tão mau, é tão perverso, que Deus não pode usar o pecado para Ele mesmo se glorificar. Deus não pode usar o pecado para salvar outros pecadores. Ó quão grave, ó quão terrível é o mal do pecado. Por isso o Senhor nos ensina a orar dizendo: livra-nos do mal.
Mas o pecado ele é tão ruim, ele é tão mau, irmãos, que essa noite eu gostaria de fazer umas rápidas considerações sobre a malignidade do pecado. Primeiro, por que o pecado é tão mau assim? Porque ele se opõe contra tudo que é bom. Por que o pecado ele é tão mau? Porque ele se opõe a tudo que é bom. Imagine na sua mente algo que seja perfeitamente bom, absolutamente bom, em toda a sua plenitude seja bom. Você não consegue imaginar outra coisa senão ao único e exclusivo Deus que nós servimos e amamos. O pecado ele é de uma malignidade tão grande, irmãos, que ele se opõe à bondade de Deus. Quando nós lemos na Bíblia, principalmente nos Salmos, aquelas expressões: louvai ao Senhor porque Ele é bom. De fato, irmãos, está ali definido um dos atributos pessoais de Deus, a sua bondade. Mas o pecado é tão mau, que ele se opõe a toda a bondade de Deus. Em Deus, irmãos, nós encontramos o que é mais perfeito. No pecado, o que é mais imperfeito. Em Deus, nós encontramos o que é mais santo. No pecado, o que é mais pecaminoso. Em Deus, nós encontramos o que é mais completo e absoluto. No pecado, encontramos tudo que é inútil e superficial. Em Deus, nós encontramos a abundância de toda a sua plenitude e completude. No pecado, coisas fúteis e banais. Porque no pecado, irmãos, ele é tão mau, porque ele se opõe a tudo que é bom. O pecado se opõe a Deus, ao próprio Deus. O que me espanta, irmãos, não é só saber que o pecado ele é tão mau como ele é. O que me espanta, irmãos, é nós não lamentarmos por causa dos nossos próprios pecados. Há um puritano do século XVI, o nome dele era Richard Baxter. Richard Baxter dizia o seguinte: um crente em pecado na igreja é o principal agente do diabo dentro da igreja. O que me espanta, meus amados irmãos, queridos amigos, cujo qual eu estimo em muito, é sabermos que dentre nós, eu não digo dentre nós publicamente hoje aqui, mas dentre nós no meio evangélico, quantos irmãos simplesmente cometem os seus pecados, filmam os seus pecados, tiram foto dos seus próprios pecados e depois saem publicando, saem compartilhando como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Irmãos, eu descobri uma coisa. Depois de alguns anos de pastorado, infelizmente, irmãos, eu me deparo com uma triste realidade. Que realidade é essa? Eu me lembro que na época que eu aceitei a fé, cerca de 20 e poucos anos atrás, quando um crente pecava, ele procurava o seu pastor se sentindo o mais miserável de todos os crentes. Ele se sentia arrasado, um trapo de imundícia, como diz em Isaías 64. Ele se sentia o mais vil e medíocre de todos. E ele chegava, irmão, com lágrimas copiosas nos seus olhos, pedindo a Deus perdão, falando: pastor, eu errei, eu pequei, eu não deveria ter feito o que eu fiz, chorando copiosamente. Mas hoje, as pessoas se confessam pecado, morriam, como que se justificando. Vem confessar os seus pecados, irmãos, com gargalhadas, com sorriso esboçado no rosto. As pessoas nem sentem mais a dor do pecado. Eu sou de uma época, irmão, que quando o crente pecava, ele deitava sua cabeça no travesseiro, olhava para o teto e ficava sem sono, dizendo: meu Deus, me perdoa. Eu sei que eu sou indigno de voltar a ser de oração, mas meu Deus, me perdoa, meu Deus. Mas parece que hoje o pecado está banalizado. As pessoas simplesmente, elas se lambuzam no lamaçal do pecado, deita a cabeça no travesseiro e já proclama o próximo ato pecaminoso do outro dia. Não é com alegria que o sol se põe, irmãos, se ergue até o globo da terra, a parte central. Não é com alegria
dobrássemos as rótulas nos nossos joelhos e caíssemos prostrado com o rosto em terra, chorando desesperadamente, dizendo: Deus, eu não mereço, mas perdoa-me. Nós deveríamos orar copiosamente, dizendo: livra-me do mal. Aleluia. Mas tem outra coisa que me admira, é a vontade de Deus. Oh, quão terrível é o pecado, e quão bom é o Deus que nós amamos e servimos. Esta noite é noite de novos recomeços. Essa noite é uma noite terapêutica. Se você chegou aqui hoje sentindo sobre os seus ombros o fardo e o peso do pecado, ele continua o mesmo advogado que diz: filhinhos, não pequei, mas se pecares, você tem um advogado, o justo, a saber, Jesus Cristo. E o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não importa como hediondo seja o seu pecado, o perdão é maior, porque Deus é bom. Aleluia. Aleluia. O pecado é tão ruim, é tão perverso, que Isaías no capítulo 59, no verso 2, ele pinta uma tela e descreve perfeitamente a imagem do pecado. Pois são os vossos pecados, as vossas iniquidades, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E Deus cobre o rosto por causa do vosso pecado. Imagine a cena. Imagine a cena. Um enorme abismo, uma lacuna, uma fenda enorme. Do lado de cada ponta do abismo, Deus, santo, imaculado, perfeito. Lá na outra extremidade do abismo, lá na outra ponta, o pecador. E Isaías diz que é exatamente uma separação entre Deus e o pecador. Quando Deus quer ir ao pecador, Deus para na ponta do abismo e olha, e ele vê a podridão do pecado. Ele vê, irmãos, toda a perversidade do pecado. E lá do outro lado, o pecador. Quando o pecador grita: Deus, vem a mim. Isaías diz assim: Deus cobre o seu rosto. Está pensando que o pecado é coisa pouca? Ao ponto de Deus fazer assim, ó, cobrir o rosto por causa do pecado. O pecado é terrível. Mas se nós hoje, pastores, pudéssemos perguntar para Paulo: vem cá, apóstolo Paulo, como que você define o pecado? Estou falando de Paulo, o maior erudito de todos os tempos, o maior biblista de todos os tempos, o maior exegeta de todos os tempos, o maior de todos os teólogos que pisou aqui nessa terra, lógico, com exceção de Jesus. Perguntemos para Paulo: como é que você define o pecado? Olha como é que Paulo define o pecado. Romanos 7,13. Pois o pecado é maligníssimo. Você tem outra definição do pecado? Se não a de Paulo, a mais perfeita: maligníssimo. Meu Deus. Foi por causa do pecado, irmãos, que Deus destruiu o mundo antigo com o dilúvio. Foi por causa do pecado que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi por causa do pecado que Deus mandou o povo para o cativeiro 2 vezes. Uma vez para a Síria, segunda vez para a Babilônia, e na Babilônia 70 anos. Foi por causa do pecado que a esposa de Ló tornou sua estátua de sal. Foi por causa do pecado, irmãos, que o homem estava afastado de Deus. Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O pecado, ele é terrível. Ele é o pior de todos os males.
O pecado se manifesta no homem em dois aspectos. Primeiro, no corpo físico, com doenças, vírus, bactérias, cânceres, tumores e etc. O pecado se manifesta no corpo do homem da segunda maneira, no segundo aspecto, com doenças psicossomáticas, a saber, ansiedade, depressão, traumas, estresse, fobia, medo, distúrbios e por aí vai. O pecado ele é tão terrível, que se nós pudéssemos materializar o pecado, irmãos, eu não consigo imaginar, irmãos, que tipo de coisa o pecado poderia ser. A minha mente é muito pobre para tentar discernir como se materializaria o pecado. O pecado ele é tão mal, que o pecado nos é pior do que o inferno. Vou repetir para vocês: o pecado é pior do que o inferno. Sabe por quê? Porque o inferno foi criado por causa do pecado. O pecado, irmãos, é o pior de todos os males. Por isso a minha oração hoje é: livra-me do mal. Livra-me do mal. O pecado é tão horrível que lá no inferno, irmãos, haverá enxofre por causa do pecado. Haverá gritos por causa do pecado. Haverá gemidos por causa do pecado. Haverá trevas e densas trevas por causa do pecado. Haverá ranger de dentes por causa do pecado. Haverá tormentos por causa do pecado. E haverá chamas e fogo eterno por causa do pecado. O pecado é pior do que o inferno. Mas olhem bem, irmãos, para vocês terem noção do que é o pecado. O pecado ainda é o motivo de angústia e de lutas dos verdadeiros crentes. O pecado é o motivo e a luta dos verdadeiros crentes. Você que conheceu um verdadeiro crente que ama a Deus mais do que tudo, veja a sua luta contra o pecado. Veja a sua intensa luta contra esse grande mal. Se vocês olharem para os salmos, que são chamados de salmos penitenciais, vocês vão ver, irmãos, homens quebrantados diante de Deus por causa do pecado. Poderia citar para vocês dois salmos penitenciais, a saber, o 32 e o 51. No 32 o salmista diz assim: bem-aventurado o varão cujo pecado é perdoado e cuja transgressão encoberta. Mais à frente ele diz assim: quando eu me calei. Não adianta esconder, não adianta pôr debaixo do tapete, não adianta pôr um confete em cima, não vai resolver. Quando eu me calei, dentro de mim os meus ossos apodreceram. Você está pensando que o pecado faz pouca coisa? Ele faz, irmão, lá dentro, no íntimo do ser, tinha podridão. Mas no Salmo 51, por causa do pecado, o salmista ora dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui formado. O salmista agora diz: Deus, não me lances fora da tua presença e não tira de mim o teu espírito. É por causa do pecado que ele ora dizendo assim: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É por causa do pecado que ele diz: lava-me como isopo. É por causa do pecado que ele diz: o Senhor não tem prazer em sacrifício, senão todos eu me daria, mas o Senhor tem prazer na obediência. Foi por causa do pecado que o salmista chegou diante de Deus com choro, com lágrimas, com rogos, com súplicas. O pecado é terrível. Ah, meus irmãos, só Deus sabe a tua luta contra o pecado. Só Deus sabe como você tem sido assediado com o pecado, quantos pratos o diabo tem colocado na sua vida. Mas maior é Deus, porque nós vamos dizendo: livra-me do mal, Senhor. O que é maravilhoso do pecado, ele é terrível mesmo, mas Deus é maravilhosamente melhor
miserável homem que sou. Sabe, eu senti toda a pecaminosidade do pecado em si mesmo. É isso que Paulo sente: miserável homem que sou. Se Paulo, um homem crente igual ele, que no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz que foi no céu e de coisas inefáveis, ele diz que é miserável pecador, imagine eu. Imagine eu. O pecado é terrível. E é a grande luta e angústia dos verdadeiros cristãos. Se não veja, Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que pecar. Glória a Deus. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para a fornalha de fogo ardente do que pecar. Glória a Deus de novo. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele traz uma narrativa, irmão, de alguns crentes que preferiram sofrer do que pecar. Hebreus capítulo 11, verso 36, eu vou parafrasear o texto que diz assim: outros experimentaram escárnios, mas não pecaram. Olha o verso 36 ainda: e ações, e não pecaram, e até cadeias, e não pecaram, e prisões, e não pecaram. Verso 37: foram apedrejados, mas não pecaram, cerrados, mas não pecaram, tentados, mas não pecaram, mortos ao fio da espada, mas não pecaram, andaram vestidos com pele de ovelhas e de cabras, mas não pecaram, desamparados, mas não pecaram, aflitos, mas não pecaram, maltratados, mas não pecaram. Homem de quais o mundo não era digno, e eles andaram errantes pelo deserto, pelos montes e pelas covas, pelas cavernas da terra, mas não pecaram. Ei, meus irmãos, vale a pena ser crente. O nosso prazer não é o pecado, o nosso prazer é Deus, é a bondade de Deus, é a presença de Deus. Essa é a nossa grande alegria. Aleluia, bate o pé, segura firme e diz: eu não vou pecar, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou pecar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Deus, como tu és maravilhoso. Notem aqui alguns pais da igreja, o que eles pensavam sobre o pecado. Ambrósio disse para o seu algoz: lance-me na prisão, e lá permita-me que eu morra e que o meu cadáver apodreça, porque eu prefiro a prisão, a morte e apodrecer do que pecar contra o meu Deus. Joga na cadeia e joga essa de fora, porque eu não pego, dizia Ambrósio. Crisóstomo dizia o seguinte: é pior pecar contra Cristo do que ir para o inferno. Meu Deus do céu. Anselmo, o pai da igreja, disse o seguinte: entre pecar e entre ir para o inferno, eu prefiro ir para o inferno, porque o pecado é 1000 vezes pior do que o inferno. Pecado é terrível. Mas para nós terminarmos, nem tudo é tão ruim assim. Por que não tudo é tão ruim? Porque do pior mal, Deus trouxe o melhor bem. Eu vou dar uma coisa para vocês assim. Do pior mal, Deus trouxe o melhor bem. Se não fosse o pecado, com a sua idiotez, com a sua grandeza, Deus nunca teria enviado o que Ele tinha de melhor. Se não fosse o pecado tão mal como é, Deus nunca teria enviado o que Ele tinha de melhor, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Jesus Cristo veio, foi por causa do pecador. Jesus Cristo veio para subjugar o pecado. O pecado, ele batia no peito e dizia assim: eu sou o mesmo, não tem ninguém mais forte do que eu faço o que eu quero mesmo, a humanidade está aqui debaixo dos meus pés. O pecado poderia dizer assim: quem aí pode comigo? Quem pode me confrontar? Ai, irmão, parece que eu vejo a cena, a voz ecoava no céu dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí, irmão,
aparece aquele povo da glória a Deus mesmo. Meu Deus do céu. Aí lá vem ele deixa o esplendor, a majestade da sua glória e vem aqui. Passa 9 meses do ventre de uma camponesa, vindo aqui. Nasce dentro de uma manjedoura, vindo aqui. Ele cresce como pobre, com dificuldades, mas vindo aqui. E ele vindo aqui, ele veio por um único motivo: me comprar, te comprar, porque o preço do pecado era muito alto, ninguém podia pagar. E ele veio, subiu no caminho do Gólgota, subiu naquela cruz, de braços abertos. Ele foi lá, pendurado, pegado, maltratado, ferido, açoitado, cuspido, humilhado, diminuído. Mas lá ele aos pulmões gritou dizendo: teletestai, que quer dizer está consumado. Eu paguei preço, eu comprei a cada um. Mas irmãos, o apóstolo Pedro, ele diz que não é com preço de prata e nem com preço de ouro, mas com o preço do seu precioso sangue. Olha aqui na minha sobrancelha grossa, já fechei a Bíblia e agora eu vou terminar. Sabe, irmãos, um exemplo do que isso está no Antigo Testamento. O que eu acho mais perfeito no Antigo Testamento, sabe qual é? É o caso do profeta Oséias. Deus diz para ele: vai lá, casa com a mulher da casa da prostituição. Oséias casa-se com Gomer. Ele vai, monta sua família bonitinha, a mulher maravilhosa, uma bênção, mas a mulher deu piriri, virou a cabeça e voltou para a prostituição. Aí Deus falou: vai atrás dela, casa com ela. Só que ela já estava grávida. E Deus falou: cuida dela, cuida da criança. Aí Oséias falou: eu não quero. Quem é que quer, irmão? Ninguém quer. Aí Deus falou: pega ela, porque assim como meu povo tem me abandonado e tem ido para a prostituição, eu tenho recebido meu povo, tenho guardado meu povo, tenho cuidado do meu povo. Vai, casa com ela. Aí Oséias pega a mulher, traz para casa. Depois a mulher volta de novo, volta grávida. Na terceira vez, irmão, como eu gosto disso. Gomer já está velha, ela já não está tão bonita como antes. E Gomer agora ela está, irmãos, com um trapo. A cena que Oséias descreve é de um leilão. Está tendo um leilão na praça pública. Há uma roda, o leiloeiro está ali, e no meio da roda quem é que está lá? Gomer. Se eu fosse, irmãos, hoje parafrasear para os dias de hoje, eu ouviria o leiloeiro dizendo assim: quem dá 10 centavos por Gomer, quem paga 10 centavos por Gomer. E aí ninguém não dá lance nenhum, porque ela não faz nada, não presta para nada. E o leiloeiro dizendo assim: eu sei que não vale nada, mas eu quero ganhar alguma coisa. Quem dá? Aí, irmão, quem chega na história? Oséias. Deus diz para ele: vai e compra com alto preço. Aleluia! Oséias Júnior chega no meio da roda e diz assim: se fosse hoje, eu dou R$1 milhão por ela. Como assim? Não vale nada. Não vale, mas eu quero. Não vale, mas eu compro. Não vale, mas eu pago o preço. Ai, irmão, você está pensando que tu valia alguma coisa? Me permita usar uma expressão nordestina: tu não valia um angu que comia, mas ele